Olá, eu sou Bianca Ladeia, estilista, especialista em gestão estratégica de imagem e comportamento e vim aqui para o segundo vídeo para falar mais com vocês. Contei um pouco da minha trajetória no primeiro vídeo, expliquei dos meus 10 anos de atuação no mercado, como eu comecei, quais foram os pontos principais que eu observei para desenvolver, para colocar o meu método no mercado, para colocar o método Bianca Ladeia no mercado. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês de como ele funciona, de como eu de fato executo ele no meu dia a dia de trabalho. Olha só, eu expliquei para vocês também dessa questão da importância do trabalho de consultoria de imagem e como a gente consegue acessar o cliente, de como você realmente tem o poder de conseguir fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho que realmente facilite a vida do seu cliente, que impacte, que faça diferença. E com isso você vai ganhando experiência, seu nome vai se projetando, as pessoas vão te conhecendo e você vai conseguir alavancar e fazer muito mais sucesso na carreira de consultor de imagem. Tem uma coisa muito engraçada que às vezes chegam uns clientes para mim, e eu até exemplifiquei muito isso também no primeiro vídeo que vocês assistiram, que é essa diferença da consultoria de imagem para consultoria de moda, certo? E às vezes tem clientes que sentam na minha frente e falam assim: "Ai não, Bianca, que isso, imagina, só fazer umas comprinhas ali no shopping que eu queria". E eu sempre brinco com a pessoa, gente, eu falo assim: olha, te levar ali, te pegar pela mão, te levar no shopping só para fazer umas comprinhas, é melhor você chamar seu melhor amigo ou seu melhor amigo, que ele vai te conhecer e vai conseguir te ajudar muito mais do que eu. Por quê? Porque o intuito não é uniformizar. O intuito não é criar um padrão para as pessoas. O intuito não é pegar uma pessoa simplesmente vestir. Visualmente, eu transformo as pessoas no que eu quiser. Visualmente é muito fácil. Só que, como eu sempre falo, como eu sempre repito, não é a roupa, é quem veste a roupa. A criação da marca pessoal, a construção da marca pessoal, ela tem que fazer sentido para cada pessoa. Ela tem que tornar as características da pessoa palpáveis para quem a vê. A comunicação não verbal, ela tem que falar sem falar. Então a gente tem que deixar que a imagem do nosso cliente seja a extensão da personalidade. E para isso você realmente tem que desenvolver um trabalho diferenciado, um trabalho onde o cliente realmente vá se conhecer, vá entender no que ele é bom, no que ele faz com muita vontade, como ele quer se expressar e como ele quer ser visto e sentido pelas pessoas. Tá? Então olha só, hoje no meu método que eu quero ensinar para vocês, como eu disse, o meu intuito aqui é fazer vocês ganharem tempo, é fazer vocês alavancarem a carreira de vocês, é fazer vocês cortarem caminhos para um método já validado, para um método que já funciona, e eu sei exatamente o resultado que isso tem no mercado, o resultado de impacto para o cliente. Então eu quero ensinar isso para vocês, por quê? Porque eu quero que todos os consultores de imagem, eu quero que as pessoas que queiram trabalhar na área de moda, que queiram trabalhar com consultoria de imagem, tenham um nível elevado, sim. Quanto mais consultores de um nível elevado, fazendo um trabalho bacana, fazendo um trabalho diferenciado, mais a gente coloca a profissão no lugar que ela merece estar. Porque é uma profissão importantíssima, uma profissão que todas as pessoas precisam trabalhar sua marca pessoal, precisam trabalhar seu brand, e nós, como consultores de imagem, nós temos que deixar isso muito alinhado com o mercado. Então vamos lá, como que hoje começa o meu trabalho? Como que começa o meu método? O primeiro ponto, vamos lá, vou repetir porque eu quero que vocês prestem muita atenção, eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês realmente aprendam e coloquem isso em prática. Então, primeiro ponto, como que eu faço com o cliente? Antes de começar qualquer execução, qualquer trabalho, qualquer coisa prática, eu preciso montar o projeto de imagem do meu cliente. Por quê, gente? Porque é impossível eu falar com o meu cliente o que ele precisa, se eu vou ter que trabalhar com ele visual, comprar roupa, comportamento, é impossível sem eu montar um projeto de imagem, sem eu de fato entender o que o meu cliente quer. Então, comece da seguinte forma. O início é sempre uma sessão
que eu faço com o cliente de 3 a 4 horas. Nessa sessão é a minha sessão de análises. Eu vou realmente fazer toda uma análise do cliente. Eu começo por análise de perfil, análise de estilo, análise de personalidade, análise de comportamento, análise de profissão, mercado, público-alvo, quem são as pessoas que o meu cliente convive, quais são os lugares que o meu cliente frequenta, qual que é o momento da vida que ele está, porque a nossa vida é muito cíclica. Então, qual que é o momento da vida que o meu cliente está, qual que é a projeção futura dele, para onde o meu cliente quer ir, o que o meu cliente quer construir, para eu começar a entender quem é aquela pessoa e quais são as estratégias que eu vou traçar para construir a imagem dela, para construir a marca pessoal dela. Antes dessa primeira sessão, eu sempre mando para o cliente 2 questionários. Esses 2 questionários, eles são os questionários de entrada, são os questionários mais básicos, que é um questionário de estilo, onde eu faço todas as perguntas de estilo mesmo para o cliente, do que ele gosta, do que ele não gosta, como ele se veste, a rotina dele hoje com beleza, com cuidados, e outro questionário que é um questionário de personal brand, que aí é um questionário muito mais voltado para autoconhecimento, autodesenvolvimento, profissional, de mercado, para eu começar a entender mais ou menos o meu cliente. Esses 2 questionários, eles devem ter mais ou menos umas 40 páginas e eu vou disponibilizar eles para vocês também no meu último vídeo, no 4º vídeo. Para quê? Não necessariamente eu quero que vocês copiem os meus questionários, não. Se vocês quiserem usá-los também, não tem problema, pode usar. Mas eu quero muito mais que vocês peguem de referência, que vocês entendam como é o trabalho, as perguntas específicas que vocês têm que fazer, entendeu? Tipo, vai analisar estilo, vai analisar perfil, vai analisar nicho de mercado. Você precisa saber o que perguntar para o cliente, como perguntar, o que você tem que observar. Então, todo esse material das análises iniciais, eu também vou disponibilizar para vocês no final do 4º vídeo, para vocês já terem uma ideia muito maior do trabalho, certo? Então, voltando, nessa sessão de 3 a 4 horas que eu fico com o cliente, que eu faço todas essas análises, aí a gente vai para as outras análises também, que é análise facial, análise corporal, análise cromática. Então, eu de fato estudo todo o meu cliente, eu estudo o meu cliente a fundo, eu conheço o meu cliente a fundo, eu realmente preciso entender quem é ele, o que ele busca, o que ele quer, certo? Depois que eu terminei essa sessão de 4 horas, geralmente eu peço, o prazo que eu peço para o meu cliente hoje no meu método de trabalho, são de 15 a 20 dias, que é o momento que eu tenho para desenvolver esse projeto de imagem. Aí, de fato, eu vou sentar, eu vou analisar todas as informações do cliente, eu vou analisar tudo das minhas análises, das minhas percepções, eu vou estudar o mercado, eu vou entender qual tipo de imagem eu tenho que criar para o cliente, como que vai ser a comunicação não verbal dele. É um cliente que quer atingir a classe A, ele precisa comunicar com a classe A, ele precisa conversar com a classe A. Ah, Bianca, mas o estilo dele é outro, não tem problema, é adequação. Eu vou ensinar vocês a fazer essa adequação. São coisas muito distintas, estilo e dress code. A pessoa ela pode ter um estilo, mas ela tem que ter inteligência visual para montar o seu dress code e saber se posicionar em todos os lugares que ela frequenta, tanto pessoal quanto profissional, para ela poder realmente passar as referências corretas. Então eu vou fazer toda essa análise, vou fazer todo esse estudo, todo esse desenvolvimento e vou desenvolver o projeto de imagem do meu cliente. Em um segundo momento, depois desse prazo, daí eu tenho um segundo encontro com o meu cliente e aí eu faço sempre analogia.
Eu faço analogia com o cliente o seguinte, é como se eu fosse uma arquiteta e eu fosse apresentar para o meu cliente um projeto de uma construção de uma casa, só que na verdade é o projeto de construção da imagem dele. Então eu vou abrir esse projeto, eu vou explicar para o cliente passo a passo tudo que eu estudei, como que eu cheguei naquelas conclusões, por que eu tracei aquelas estratégias para o cliente, vai ser tudo explicado, visual, vou mostrar tudo para ele. Se tiver totalmente alinhado com as expectativas, com as necessidades do cliente, se ele olhar e falar, é exatamente isso que eu estou buscando, é dessa forma, tá tudo alinhado com o que eu quero, aí sim, aí eu fecho o projeto de imagem e eu consigo montar o cronograma de execução. Esse cronograma de execução, gente, ele vai levar em consideração completamente o que você traçou de estratégia para o seu cliente. Então, nesse cronograma eu vou conseguir falar, olha, para a gente executar esse projeto da forma como eu fiz, eu vou precisar de mais 10 horas de trabalho, mais 20 horas de trabalho, mais 30 horas de trabalho. Vai depender muito do que você vai propor para o seu cliente. Se essa pessoa, você vai ter que trabalhar mais a parte de roupa, de visual, se você vai ter que entrar na parte comportamental. Esse cronograma, ele vai ser todo baseado em cima do projeto de imagem que você criou, do projeto de imagem que você desenvolveu e alinhou com o seu cliente. Então, nesse cronograma, você vai conseguir entender qual tempo de execução você vai gastar. Se você vai gastar mais 10 horas de consultoria, mais 20 horas, mais 30 horas, ou se vai ser um cronograma de trabalho mensal. Tem algumas consultorias que a gente não consegue desenvolver de uma vez, que o cliente vai ter que fazer várias etapas, comportamental, você vai ter que treinar funcionários, você vai ter que uniformizar funcionários, você vai ter que adequar espaço físico. Então, dependendo de como vai ser esse trabalho, às vezes, ao invés de horas, você vai ter que fazer mensal. Olha, para esse trabalho a gente vai gastar 3 meses ou 4 meses, eu preciso de um período maior com você, nós vamos ter 2 encontros semanais ou 1 encontro semanal. Então esse cronograma é todo baseado dentro desse projeto de imagem que você está desenvolvendo com o seu cliente. E aí você consegue fazer tudo, você consegue trabalhar todas essas percepções do seu cliente, você consegue trabalhar imagem, você consegue trabalhar comportamento, você consegue trabalhar a forma como o seu cliente ele vai se mostrar na internet, como ele vai se mostrar nos lugares que ele frequenta, como ele vai se comunicar com o seu cliente, com o seu público-alvo. Então, de fato, é uma transformação. Imagem, pensem sempre nisso. Quando nós vamos trabalhar com imagem, quando a gente vai fazer uma construção de imagem, não é só roupa, gente, porque aí volta naquilo que eu falei lá no primeiro vídeo. Não é simplesmente a roupa, é toda essa construção de brand, é fazer as coisas terem sentido para o seu cliente. E para ter sentido, ele tem que se comunicar de todas as formas. Não adianta a pessoa, anotem isso e pensem muito nisso. Não adianta você transformar uma pessoa visualmente, deixar essa pessoa maravilhosa, linda, com autoestima lá nas nuvens, super bem e tal, e aí ela se vende para o mercado, ela mostra para o mercado que ela é uma coisa, ela gera uma expectativa, e aí a pessoa vai na empresa desse seu cliente, chega lá, não tem nada de acordo com a imagem dele. É um ambiente físico feio, é um ambiente físico que não tem valor agregado, os funcionários não têm um atendimento que tem valor agregado para o cliente. Então tudo isso tem que ser muito casado e alinhado. Então por isso que eu digo que a gente trabalha em cima de necessidades e expectativas. Se a pessoa quiser simplesmente só se vestir bem, só cuidar da aparência, só ficar bonita, aí é um outro projeto de imagem que você vai fazer. Então vocês precisam entender isso. Cada cliente é único e você vai desenvolver o projeto de imagem de acordo com esse cliente, de acordo com o que ele realmente busca e o que ele realmente precisa.
Por isso que eu vou deixar para vocês todos os questionários direitinho para vocês já irem entendendo como começar esse estudo do cliente, como começar essa anamnese, como começar a entender e desenvolver mesmo a forma de trabalhar do seu cliente. Vou deixar tudo para vocês no final do 4º vídeo. E vou deixar também um checklist do passo a passo de tudo que você faz para iniciar a consultoria de imagem do início até o fim. Espero que vocês tenham anotado tudo, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessários, até vocês entenderem realmente o passo a passo, como iniciar uma consultoria de imagem com alguém, como iniciar esse processo, como desenvolver mesmo esse projeto de imagem. Esse é o 2º vídeo. No 3º vídeo eu vou dar um pouco mais de continuidade nessa parte técnica, nessas dicas de como vocês vão fazer, e no final do 4º vídeo eu disponibilizo tudo para vocês. Tá certo? Obrigada, nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!